Estamos de volta com o Redação Novo Tempo, diretamente para o seu rádio ou para a sua TV. A gente começa esse bloco mandando alguns abraços para você que interage com a gente por meio das redes sociais. Antes do abraço para a rede social, eu quero mandar um abraço para 3 grupos específicos de pessoas, porque na semana passada a gente esteve com a caravana Novo Tempo em Belém do Pará, eu estava lá também, e algumas pessoas pediram alguns abraços aqui no Redação Novo Tempo. Então eu quero mandar um abraço específico para o pessoal da Igreja Adventista de Águas Lindas, na cidade de Ananindeua, no Pará, o pessoal da Igreja do Igreja do Piquiarana, em Abaetetuba, no Pará, e também para o meu amigo Gledson Pires, que é pastor na Igreja de Mãe do Rio, no Pará. Um abraço para vocês, mas tem mais ainda. Gente que interage com a gente pelas redes sociais, um abraço para o Eurípides Rodrigues, para a Eurides Rodrigues, para a Neuza Lopes, para o Lindomar dos Santos, também para a Jaqueline Mendes e Selma Carvalho e, por último, para a Ana Paula Cabral, todos abraçados aí. Muito bem, e o nosso tema desse bloco tem a ver com a Rede Bandeirantes, uma das empresas que opera concessões públicas de televisão no Brasil. Ela entrou em acordo com o Ministério Público Federal para exibir uma campanha sobre liberdade religiosa e que reafirma a laicidade do Estado brasileiro. A medida foi tomada após uma ação movida pelo próprio Ministério Público contra a emissora por conta de comentários feitos em 2010 pelo apresentador José Luiz da Atena ao comentar uma reportagem sobre o fuzilamento de um jovem. Ele teria atribuído o crime bárbaro à ausência de Deus e disse ainda, abre aspas, porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente vê esses crimes aí. O sujeito que não respeita os limites de Deus é porque, não respeita limite nenhum. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o apresentador defendeu seu ponto de vista. O cara deturpou o que eu falei, o cara me processou porque eu disse que o sujeito que matou não tinha Deus no coração. Pô, isso aí, acho que a avó do Vespasiano I falava lá em Roma. Né? Depois que o Otaviano, ou quem introduziu o cristianismo lá em Roma, já se usava essa expressão. Eu não tenho absolutamente nada contra ateu. Absolutamente nada. A partir do momento que o sujeito respeita a lei dos homens, tá legal para mim. Agora, como é que eu posso ser preconceituoso contra alguém? As pessoas têm o direito de acreditar ou não. Muito bem, então essa foi a declaração de um dos apresentadores da Bandeirantes e aí o Ministério Público entrou com essa acusação aí contra a Rede Bandeirantes, dizendo que a declaração é ofensiva e não respeita a laicidade, ou seja, o fato de que o Estado brasileiro não tem uma religião. As pessoas são livres para exercer a sua religião, mas não existe uma religião específica, inclusive a religião cristã. Bom, e aí o caso que eu queria começar perguntando para vocês aqui vocês acham que realmente ele exagerou na opinião ao criticar os ateus? Porque falou, olha, isso aqui é a ausência de Deus. Ou, de alguma maneira, a gente pode colocar assim, puxa, ele acredita em Deus e essa é a opinião dele. Então, o que tem de errado nisso? Será que tem alguma coisa de errado mesmo? Não tem? Bom, a lei disse que tem de errado, né? Mas, enfim. Acho que a melhor pessoa para responder seria ele mesmo, mas infelizmente a gente não tem como perguntar. Fica aqui as nossas opiniões. Bom, pode ser que ele também tenha dito isso no sentido de Deus representar amor, né, compaixão, solidariedade, princípios bons, e que de repente quem tenha feito isso é desprovido desse tipo de sentimento e não necessariamente falou sobre a religião do ateísmo em si, de não acreditar, né, em Deus e tal. Então, não sei, né, que é uma ideia que eu tive ao imaginar isso, porque de repente ele não quis, porque ele sabe do risco que ele corre estando realmente em rede nacional e falar contra uma religião, no caso. E dificilmente eu acho que a gente também associa o fato de não acreditar em Deus à religião do ateísmo. É complexo. Eu nem sei se a gente pode chamar até de religião do ateísmo, mas o ateu pode até ficar ofendido em chamar de o quê, religião. Então? Ele não acredita em Deus, ele não tem uma religião, na verdade. O ateísmo é a ausência dessa religião. A questão da liberdade religiosa, quando a gente fala, ela tem duas vias, né? Quer dizer, você tem que ter liberdade de acreditar e liberdade de não acreditar, né?
Então, quem é o ateu? Ele tem a liberdade de não acreditar, né? Você acredita, o ateu não acredita. Agora, você não pode rotular esse tipo de pessoa dessa forma aí, quer dizer, ainda mais uma pessoa que tem milhões de espectadores, está na frente de uma câmera de televisão, tem que ter responsabilidade. Imagina se naquela palavrinha ateu ali ele troca e coloca corintiano, né? O preconceito seria o mesmo. Né? Então tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente fala quando a gente está aqui em público, né? É muito complicado porque você dizer que um ateu ele é uma pessoa que não existe amor, não existe solidariedade, o ato de violência vem justamente porque ele é ateu, ou seja, porque ele não acredita em Deus, é muito parecido com um estereótipo que os cristãos recebem, que o cristão tem a mente fechada, o cristão ele não tem uma cabeça para estudo ou científica para estudar, o cristão ele é menos qualificado, não acredita na ciência. Não acredita na ciência. Eu tenho amigos que não acreditam em Deus. São bem poucos, eu acho que são 2 pessoas que estou me lembrando aqui que não acreditam em Deus. São pessoas ótimas, que têm uma família, que têm filhos, que educam, que colocam princípios que não são princípios vindos de Deus, na opinião deles, mas são princípios sociais de boa convivência, princípios morais, inclusive. Então não é porque uma pessoa não acredita em Deus que ela é uma pessoa pior do que a outra. A gente vive num estado laico, como o Leite falou, então cada um pode ter a sua religião, isso não faz de ninguém melhor do que o outro. Agora, eu queria levantar uma coisa dentro disso, que algum de vocês já meio que pincelou isso. De que forma, por exemplo, essa declaração que foi dada ali pelo apresentador da Band é diferente, por exemplo, do humor que estereotipa, como vocês falaram, evangélicos como pessoas menos inteligentes, ou a pessoa que é criacionista, acredita no relato bíblico da criação do planeta como uma pessoa não qualificada a falar, seja lá do que for, ou padres da Igreja Católica como pedófilos, tem gente que usa isso. De que maneira? Isso também não seria ofensivo no mesmo grau? E talvez a gente não veja punições como aconteceu no caso da Bandeirantes, acontecendo com piadas que são feitas com a religião ou a crença de cristãos ou evangélicos. Eu vejo ali essa punição diretamente ligada ao fato de a Bandeirantes ser uma concessão pública, certo? E o senhor da Atena estar fazendo, entre aspas, algum tipo de jornalismo. Então, por isso ele foi punido. Agora, quanto à sua opinião que você fala na rua, em casa, enfim, né, é sua opinião, você tem liberdade de dar sua opinião. Né? Se você não gosta de ateus, se você não gosta de cristãos, enfim, é sua opinião. Agora, você pegar uma rede nacional, uma empresa que é uma concessão pública, certo? E colocar essa opinião sua na frente, dizendo que isso é verdade, aí sim, por isso que ele foi punido, por isso que a Bandeirantes foi punida, né? Por esse fato. Mas eu acho que acontece também, desculpa, Hélio, quer... Eu só ia dizer que não há diferença, o que o Leite perguntou, né? Não há diferença entre a colocação do Datena e uma colocação subjetiva aí que a gente imaginou agora. Qualquer outra. Não existe diferença, mas existe esse grau de impacto. O Datena falou isso para, como o Luiz Fernando comentou, milhões de pessoas assistindo em uma televisão, que é uma concessão pública. Não, é a mesma coisa que se alguém fizer piada comigo por ser cristão, ou fazer piada com alguém porque é muçulmano. O erro que existe dentro da Constituição é o mesmo. Você pode dar a sua opinião, tem a liberdade de expressão, mas tem do outro lado as consequências dessa liberdade de expressão. A Band sofreu uma represália por conta da expressão, da expressividade que ela tem diante da população brasileira. Mas a mesma coisa pode ser aplicada a mim, se eu fizer alguma coisa contra um muçulmano, por exemplo, e ele se sentir ofendido, e levar isso à justiça. Eu vou ser punido do mesmo jeito, porque eu tenho liberdade para falar o que eu penso, mas eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu falo. Sim, a sua liberdade vai até onde começa a liberdade dele. Quer dizer, você não pode sair dizendo... Foi o caso lá dos chargistas na França. Charlie Hebdo. Né? Eu acho que essa colocação... Só um minutinho, Zé. Eu acho que essa colocação do Leite aí sobre o humor... não sei se é isso que você estava querendo dizer, Leite, mas eu acho que não é só quando a gente faz uma piada fora do ar. Mas a gente tem emissoras de televisão que colocam esse tipo de piada no ar. E talvez com mais alcance, inclusive, do que a própria Bandeirantes ou o próprio programa do Datena. Mas aí, o que acontece? Primeiro, está falando do cristão. Segundo,
tá disfarçado de humor. Ah, então é só uma piada. É para rir, mas isso não representa a verdade. Eu acho que o que levou a Band a receber essa represália, essa ação, é porque um formador de opinião estava ali de cara limpa, não estava disfarçado, não estava travestido de um personagem e, além disso, ele não estava rindo da situação. Ele estava colocando a opinião dele e formando opiniões diversas. Agora, desculpa, na minha opinião, não vejo muita diferença da chacota que acontecem em outros programas de televisão com o cristão, com o ateu, com o gordo, com o magro, com o que aconteceu com o Datena. Só é um jeito diferente de colocar. Uma permissividade maior quando se fala em humor. Né? Por que o Datena foi punido e a Band foi... Porque ele estava fazendo, teoricamente, um programa jornalístico, né? que deveria falar a verdade, enfim, não influenciar outras pessoas, essas coisas. Agora, é certo, quando é um humor, isso não acontece. Né? Agora... As próprias novelas, né? Sempre tem um cristão estereotipado. Né? Da pior maneira possível. Né? Da pior maneira possível aparece o cristão ali na novela, né? E não se vê punição em relação a isso, né? Mas aí entra a questão do humor, né? Mas aquilo é humor, é só para rir. E aí também eu não sei, por exemplo, o fato ocorreu em 2010, a condenação está saindo agora, 2015. São 5 anos aí de processo que deve ter sido recorrido, um vai daqui, um vai dali. Então eu não sei se, por exemplo, em casos parecidos que ofendam outras pessoas, outros grupos sociais ou religiosos, se não há ações na justiça, correndo até ainda. Agora. Então a gente não dá para dizer que não haja punição. Talvez um dia ainda haverá. Mas o que vocês estavam falando foi justamente isso, mais ou menos isso que vocês dois comentaram, que o Ministério Público Federal deu entrada a essa ação. Porque, de acordo com eles, a Band descumpriu a Constituição. Porque a emissora tem a finalidade educativa, informativa, né? Formar opiniões e educar. E eles descumpriram esse papel, por isso a ação entrou em vigor. Sim. O grande problema no Brasil em relação aos meios de comunicação é que não há um instrumento legal capaz de coibir excessos. Né? E se fala em regulação da mídia, né? Vem logo na cabeça a ideia de censura. Censura. Não é. É uma regulação. Né? Países civilizados de primeiro mundo têm processos regulativos de televisão. Nós temos, no Brasil, o que nós temos? Apenas ONGs, enfim, que tentam, de alguma forma... agora me vem na cabeça uma, que é a Ética na TV, que é um grupo que faz um acompanhamento da programação da televisão no Brasil. Né? E esse grupo recebe denúncias de telespectadores, enfim, viu na novela uma piada de mau gosto contra um cristão, por exemplo. Vai lá no Ética na TV, envia essa denúncia, eles fazem abrem um processo, né, para isso, analisam, eles fazem análise do programa, no caso a novela, certo? E depois, o que eles fazem? Eles fazem um relatório final sobre o caso e emitem para o governo, Ministério Público e para a própria emissora, né, para que a emissora possa, lá no futuro, consertar esse tipo de coisa. Então, é uma iniciativa extremamente interessante, mas ela não tem voz, porque é uma ONG que faz, certo? Isso seria papel, no meu modo de entender, do governo, certo? E não é censura, absolutamente. É um controle daquilo que não é interessante para a mídia, quer dizer, que está, de alguma forma, ofendendo pessoas, né? Está atingindo reputações de pessoas. Isso precisa ter algum instrumento do regulatório. E falou o ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas lá no Sul. Sou completamente contra a censura. Né? Censura não. Que fique claro. Que fique claro. Agora, um instrumento de regulação é perfeitamente viável e possível. Tá certo. Excelente a discussão nossa nesse bloco, mas a gente precisa ir para o intervalo e depois a briga entre torcidas de futebol entra em pauta aqui no Redação. A gente volta já.